Olá, dando continuidade ao curso de Criptografia e Segurança de Dados. Nesse módulo, nós estamos estudando a parte de criptografia simétrica e nós vimos no vídeo anterior a parte de cifras de blocos. Estudamos a questão da cifra ideal e também a cifra de Feistel e nós percebemos que a cifra ideal apresenta como dificuldade o tamanho da chave que ela está gerando. Nós não podemos trabalhar com blocos pequenos, porque blocos pequenos e pequenas chaves permitem, no momento que eu tenho uma quantidade razoável de dados cifrados, me permite a quebra da chave. Então, eu preciso trabalhar com blocos maiores, por exemplo, blocos 64 bits, mas o tamanho da chave no sistema de cifra ideal que faz as substituições passa a ser um tamanho proibitivo, né? Uma chave muito grande e com um consumo de poder computacional também muito grande. Então, nós chegamos posteriormente, no vídeo anterior, à cifra de Feistel, em que nós temos um sistema de produto, não mais só uma substituição, e esse sistema de produto trabalha tanto com substituições e também permutações, e isso nos permite utilizar uma chave menor, fazendo com que o algoritmo ainda tenha uma envergadura, uma capacidade criptográfica bastante alta, né? Tornando esse algoritmo, então, seguro. E aí nós chegamos, nesse vídeo aqui, na parte do DS, ou Data Encryption Standard, que é o algoritmo que foi proposto pela IBM já em 1977, né? E esse algoritmo, como nós vimos, é baseado no algoritmo de Feistel, né? Nessa época, a NBS, né, que é National Bureau of Standards da época, e hoje nós conhecemos essa entidade como NIST, é o National Institute of Standard and Technology, que dita as regras de criptografia e segurança de dados, entre outras coisas, para o governo americano, e vai criando padrões, né? Então, sempre que nós queremos saber a implantação de IPS, implantação de firewall, regras criptográficas, algoritmos que devem ser utilizados, no geral, nós nos baseamos na norma do NIST, que é uma instituição que regulamenta e indica esse uso no governo americano. Então, em 1975, iniciou-se, né, na época chamada NBS, um chamamento público para o desenvolvimento de um algoritmo criptográfico nacional que pudesse ser usado com dados confidenciais. E esse algoritmo, então, foi proposto pela IBM, esse algoritmo baseado, novamente, no algoritmo de Feistel, como eu disse, né? E, então, em 77, esse algoritmo foi é, adotado pela NBS, então, o algoritmo DES passou a ser tratado como um algoritmo oficial americano para criptografia de dados sigilosos e demais dados. No entanto, à época, algumas modificações foram feitas no algoritmo apresentado originalmente. Então, por exemplo, o algoritmo original utilizava a chave de 64 bits e o algoritmo final passou a utilizar a chave de 56 bits. Esse algoritmo final passou a ser chamado DEA. Então, se nós procurarmos as publicações do NIST, nós vamos encontrar esse algoritmo como DEA, mas no mundo corporativo, no mundo acadêmico, nós acabamos mantendo o nome original DES, tratando o DES com chaves de 56 bits. Bom, o algoritmo DES, então, se tornou um padrão em 77, e em 94, o NIST reassumiu, né, disse que esse algoritmo poderia ser utilizado por mais 5 anos como algoritmo para tratar dados não confidenciais. O que nós temos que observar é que a chave dele é de 56 bits. É a época, inclusive, que ele foi proposto, pensava-se que essa chave de 56 bits havia sido reduzida de 64 para 56 por causa da NSA, para que ela pudesse quebrar a criptografia da época. No entanto, né, e aí é claro, só abrindo parênteses, essa dúvida na época criou envergadura, né, que estava pairando sobre a academia, sobre as instituições, criou envergadura porque o sistema de criptografia do DS à época era fechado, né? Então a forma com que a função de transformação era implementada não era aberta, não era conhecido. Ele era tratado como se fosse um algoritmo proprietário. E aí hoje nós sabemos, né, que naturalmente para a época uma chave de 56 bits para o poder computacional da época era suficiente, né? Não, naturalmente, posteriormente esse algoritmo foi quebrado, né? Passou a ser quebrado de forma rápida, mas para a época, em 1977, uma chave de 56 bits era uma chave adequada. E também nós descobrimos a questão de que não se deve manter algoritmos criptográficos na base do obscurantismo. Então, segurança para o obscurantismo, por ocultação das informações, não existe, né? Na realidade, os algoritmos precisam ser públicos e conhecidos, e o segredo de todo algoritmo de criptografia simétrica está na chave. Uma vez que eu tenho um algoritmo implementado, em que eu conheço a forma de operação, esse algoritmo tem que ser forte o suficiente para que essa forma seja pública, mas que a chave que eu esteja usando seja forte o suficiente para garantir que, mesmo conhecendo o algoritmo, eu não consiga reverter os textos cifrados por ele. Então, retomando a questão temporal, né? Em 1977 ele foi adotado como padrão para a criptografia oficial americana. Em 1994, ele passou a ser considerado um algoritmo já frágil, então deveria continuar sendo usado por mais
5 anos apenas, e apenas para dados não confidenciais, e nessa época nós tivemos aqui então o surgimento do Triple DS, né? O Triple DS nós vemos ao final desse vídeo, na realidade, a implementação do DS 3 vezes, né? Então nós passamos a ter 3 chaves de 56 bits sendo aplicadas em 3 implementações do algoritmo DS. Nós veremos como que eles são combinados para fazer com que a criptografia passe a ser aceitável para a época. Mas nós temos 3 operações do algoritmo DS. Então nós podemos perceber que o custo computacional desse algoritmo, com o surgimento do Triple DS, aumentou 3 vezes, né? Porque a implementação de fato de 3 vezes do algoritmo original. Já em 99, o NIST recomendou que se mantesse o DS original apenas em sistemas legados, ou seja, eu não deveria utilizar isso em sistemas novos, né? Naturalmente, sistemas legados nem sempre eu consigo retirar o sistema criptográfico, então era permitido ainda até 99 manter em sistemas legados, porque nós já tínhamos o Triple DS em operação, então sistemas novos na época deveriam utilizar o Triple DS, mas já existia uma chamada pública à época para desenvolver um novo algoritmo. E aí em 2002, então, foi apresentado pelo NIST o AES, né, também no chamamento público, e esse algoritmo, então, desde então, passou a ser caracterizado como algoritmo oficial de criptografia para dados confidenciais do governo americano, e naturalmente nós usamos isso atualmente. Apenas como comparação, nós tínhamos no DES chave de 56 bits, e no AES nós podemos usar chave de até 512 bits. Então, um incremento razoável, né, do tamanho da chave. E aí, então, finalmente, o Triple DS foi aprovado até 2030 para ser tratado com tratar as criptografias de dados. No entanto, nós temos que observar que, apesar de ele ser aprovado até 2030, não quer dizer que os sistemas desenvolvidos após 2002 devam usá-lo. Os sistemas desenvolvidos de 2002 para frente devem utilizar o algoritmo AES. No entanto, se eu tenho sistemas legados que trabalham com Triple DS, eu posso manter esses sistemas legados até 2030. Mas eu já não devo manter, naturalmente, os sistemas legados utilizando o DES regular. Eu preciso alterar esses sistemas legados para utilizar o Triple DES e, se possível, para passar a utilizar o AES. No entanto, como o Triple DES ainda é utilizado atualmente, é interessante que nós estudemos o DES em si para entender como que uma cifra de Feistel é implementada de fato, né, e para entender também a evolução dos próximos algoritmos. Quando nós começamos a pensar no algoritmo DS, nós sabemos que é uma cifra de Feistel. Então, da mesma forma que nós tínhamos na cifra de Feistel, eu vou ter uma cadeia inicial aqui de 64 bits. Essa cadeia de 64 bits vai ser quebrada em 2 blocos de 32 bits. Então, 32 bits à direita, 32 bits à esquerda. E aí nós precisamos tratar a questão da difusão e confusão. Lembrando que difusão, eu tenho a influência do texto claro no texto cifrado, fazendo com que essa relação se perca, né? Eu tenho que diminuir essa relação, então eu tenho que fazer com que o texto cifrado não reflita as questões estatísticas do texto claro, e a confusão é fazer com que o texto cifrado perca a relação com a chave. Então, a partir do texto cifrado, eu não consiga mais voltar na chave utilizada na criptografia. E nós perceberemos também, né, nesse algoritmo, nesse sistema criptográfico, em que essa chave também é alterada rodada por rodada para que eu consiga ter esse sistema de confusão. Então, voltando aqui à cifra de Feistel, naturalmente eu vou ter, então, a permutação do bloco da esquerda para a direita, na próxima etapa, né, e o bloco da direita para a esquerda. Naturalmente, o bloco que vem direto para a direita ou para a esquerda, e depende da implementação, vai ser o bloco original. Então, eu tenho aqui, nesse caso, o bloco que está saindo à direita aqui, né? Ele vem à esquerda como bloco original, e o bloco que vai para a direita, saindo da esquerda, na realidade, ele não é um bloco puro mais. Ele é um bloco transformado por uma função de transformação e operado com o XOR com esse bloco. Então, o bloco que está vindo da esquerda, que deve ser permutado para a direita, ele é uma operação desse bloco da esquerda, um XOR de uma função que transformou o bloco da direita original, e eu faço esse XOR, então ele deposita à direita. E eu vou fazendo isso aqui por 16 rodadas. Então, à medida que esse algoritmo avança, eu vou fazendo essas substituições e executo isso aqui por 16 rounds. Então, tem 16 operações de
transposição, de permutação e de substituições e operação com essa chave, né? Dentro dessa caixa, essa caixa F da função. Então, uma vez que eu chego ao final, eu vou ter aqui uma etapa inicial e uma etapa final no algoritmo, que foram inseridos à época plena apenas para adequação ao hardware que nós tínhamos. Então, são feitas inversões iniciais dos blocos de 32 bits para facilitar essas operações, de tal forma que, ao final, eu conseguisse ter uma cadeia fácil de inverter, né? Mas era só uma questão de hardware à época. De fato, a operação do DS está nas 16 rodadas de uma sigla de Feistel. Bom, e como que se trabalha, né? Como que essa caixa, essa função F, ela opera? Ela é operada dessa forma, dessa seguinte forma. Então, para cada vez que um dado entra, aí observando, né? Nós dividimos o dado aqui em 32 bits, e são esses 32 bits aqui que entram dentro dessa caixa F, que são esses 32 bits que eu estou recebendo aqui. Esses 32 bits, ele precisa passar por uma operação com a chave, e aí nós temos que refletir a questão da operação da cifra ideal. O que a cifra ideal fazia? Se eu tinha 4 bits para alterar, eu tinha uma chave de 4 bits. Se eu tinha 16 bits para alterar, eu tenho uma chave de 16 bits. Então, cada bit da chave opera em cima de um único bit da minha cadeia, do meu texto claro, né? E no meu caso aqui, então, eu tinha uma chave de 64 bits. Essa chave foi reduzida para 56 bits, né? Existe uma tabela que retira os 8 bits para que eu obtenha os 56 bits, mas em cada etapa eu preciso criar um sistema de confusão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter aqui uma subchave, uma subkey 1 para a etapa 1, uma subkey 2 para a etapa 2, até que eu tenha, então, ao final, uma subkey 16 para a etapa 16, né? Em que eu faço essa última, perdão, aqui em cima, né? Para que eu faça essa última operação. Só que se eu pegar uma chave de 56 bits, né, se eu entrar uma chave de 56 bits aqui, eu precisaria ter um bloco de 56 bits vindo para cá, mas meu bloco é de 32, porque eu preciso fazer a questão da difusão. Então, eu preciso, de alguma forma, estender esse bloco, né? Porque se eu injeto uma chave só de 32 bits aqui, a chave é relativamente pequena, né? Então, eu preciso de uma chave grande o suficiente para cada etapa. 56 bits seria uma chave difícil de trabalhar, porque eu teria que expandir muito esses bits. Então, matematicamente, é que nós percebemos que eu posso utilizar uma chave de 48 bits. Então, essa chave aqui, que era de 56, para essa primeira rodada, transformou-se numa chave de 48. Nós veremos no próximo slide como que essa chave é transformada, nos próximos slides como que ela é transformada. E, naturalmente, eu tenho um bloco de 32 bits que entrou para ser transformado, para passar pela função de transformação. Então, esse bloco também precisa aumentar. Então, eu tenho aqui uma função que amplia esses 32 bits em 48 bits, e aí esses 48 bits, então, passa para uma operação XOR com a chave. Então, eu tenho aqui a parte já da confusão, né, sendo implementada. E aí eu preciso fazer as permutações, né? Nós vamos começar a fazer as permutações. Só que como eu tenho, então, aqui 48 bits, essa chave foi expandida para 48 bits, nós criamos 8 S-Box. E o que são essas S-Box? São aquelas caixas que fazem aquelas combinações na cifra ideal. Então, eu tinha 4 bits entrando, esses bits eram reajustados aqui por uma certa lógica, eu tinha 4 bits de saída. As operações de substituição dos 4 bits que estão entrando, dos 4 bits que entram com os 4 bits que saem, nós chamamos elas de S-Box, ou seja, caixas de substituição. No caso do DS, eu tenho 8 caixas de substituição. E essa caixa de substituição, então, recebe 6 bits dos 48 bits que eu tinha, então cada uma vai receber 6 bits, mas ela solta, ao final, apenas 4 bits. Por que ela solta apenas 4 bits? Porque eu preciso fazer com que minha cadeia final seja uma cadeia de 32 bits, ou seja, 32 bits entraram e 32 bits estão saindo. Eu expandi esses 32 bits para trabalhar com a chave de 48 e eu preciso agora reduzi-los. Eu preciso fazer essas modificações, essas substituições, porque é um algoritmo de produto, né, uma cifra de produto, então onde eu tenho substituições e permutações, eu tenho as permutações que foram feitas, né, na etapa externa aqui, e eu tenho as substituições que têm que ser feitas pela S-Box. Mas como a S-Box é conhecida, se eu fizer simplesmente a S-Box com o dado que está entrando aqui, eu teria uma facilidade muito grande de decriptar isso. E aí que eu entro, então, com a chave. Então, essa chave vai criando o sistema criptográfico e deixando o sistema criptográfico mais complexo, né? E aí, então, como que é a operação de cada uma dessas S-Box, né? O que eu faço dentro de cada uma dessas S-Box?
Dentro de cada uma dessas S-Box, eu vou pegar a S8 aqui, porque está mais fácil de desenhar aqui no tablet. Dentro dela, na implementação da S-Box, existe uma tabela. E essa tabela me diz qual que é a substituição que eu vou fazer. Então, vamos supor que eu estou recebendo o dado 1101 aqui na minha caixa de entrada. Dentro desses 32 bits, eu estou pegando 1101 e eu preciso, então, aqui expandir esses 4 bits. Lembrando, em cada S-Box entram 6 bits, né? Então, eu tinha 32 bits. Esses 32 bits foram expandidos para 48 e esses 48 foram quebrados em 8 blocos de 6 bits. E cada caixa cada S-Box, recebe 6 bits deste entrada. Digamos que eu tenha recebido originalmente nessa S-Box 8 os bits originais 1101. Pelo processo de expansão aplicado aqui pela operação e aí existe uma tabela também que faz essa expansão, nós inserimos aqui o bit 0 no início e o bit 1 posteriormente. Então, os 4 bits originais foram expandidos para 6 bits para entrar na S-Box. E qual que é a substituição que eu vou fazer? Olha, eu quero substituir o bit 1101. Então, eu vou achar esse bit na coluna, então o bit 1101, e a expansão dele vai me dizer qual que é a linha que eu vou operar. Então, eu acho a linha 01, né? Então, esse 0 aqui gera a codificação da expansão 01, me permite substituir, selecionar a linha 01, então eu vou substituir ele pela cadeia 1001. Então entrou aqui 1101, esse 1101 foi expandido para 011011 e finalmente ele saiu então e foi entregue como 1001. Aí observe que, na realidade, cada S-Box tem 4 combinações de substituições. Então, dependendo de como essa operação de expansão opera, e também existe uma tabela para isso, e faz com que a cada etapa, os bits que entram, mesmo que entre o mesmo conjunto de bits, então, digamos que entrou na segunda etapa aqui 1101. Então, eu fiz a primeira rodada, entrou 1101, eu expandi, foi para 011011, e eu substituí, então, eu substituí por 1001. Certo? Então, nessa primeira etapa, na primeira caixa que nós tínhamos, vou voltar aqui apenas para... Então, nessa primeira etapa, na primeira rodada, esse conjunto de bits 1101 foi expandido para 01101, né? O que me permitiu achar essa substituição. Numa segunda rodada, essa expansão é feita de forma diferente. Então, se eu obtiver né, na cadeia original 1101, eu não vou mais ter a expansão aqui para os mesmos bits iniciais. Eu posso ter uma outra expansão. A expansão vai ser, por exemplo, 1 e 1. Se eu olho 1 e 1, eu vou selecionar a linha 1, 1 e eu vou trocar então a cadeia agora para 0, 1, 0, 0. Então, observe que o mesmo conjunto de bits que entra, dependendo da rodada, ele sai mapeado para um conjunto de bits diferentes, né? Para um conjunto diferente de bits. Fazendo então com que aquele dado estatístico que nós tínhamos anteriormente nas cifras de fluxo comece a ser diluído. Então, não é simples mais eu fazer com que um conjunto de bits que entrou tem uma relação com o conjunto de bits que está saindo. E observe que eu faço isso em 8 S-Box por rodada. E cada S-Box possui 4 combinações, né? Então, as substituições são feitas num volume muito alto de combinação. Bom, uma vez que eu já sei como cada uma dessas S-Box trabalha, eu já sei como que isso é feito, como é feita a expansão para trabalhar com uma subchave de 48, como é que eu faço para que essas subchaves de 48 sejam geradas e elas sejam diferentes nas 16 rodadas, né? Então, eu tinha inicialmente uma chave de 64 bits, perdão. Essa chave foi reduzida para 56 bits e são com esses 56 bits que eu vou operar durante as minhas 16 etapas. Esses 56 bits são naturalmente quebrados em duas partes de 28 bits, e esses bits, então, são deslocados dentro de cada um desses blocos, de tal forma que, naturalmente, se eu desloco um único bit, esse bit do início passa para o final e esse bit do início aqui passa para o final. Então, observe que eu estou operando dois conjuntos de bits diferentes. Então, o processo de rotação de um bit faz com que a cadeia tenha uma modificação muito grande, porque as cadeias não são de 56, são cadeias de 28. E para cada etapa eu vou fazendo isso, e desses 56 bits que nós temos aqui, também existe uma tabela que seleciona os 48 bits, dependendo da rodada que eu estou trabalhando, né? E como que é feito esse deslocamento? Bom, quantos bits eu desloco, né? Se eu tenho a rodada 1, 2, 9 ou 16, eu faço o deslocamento de um único bit. Então, eu vou pegar esse bloco de 56, dividir em 2, e vou deslocar um bit para a esquerda aqui e esse aqui um bit para a esquerda aqui. De tal forma, como eu disse anteriormente,
que o primeiro bit aqui vai parar no final e o primeiro bit desse bloco aqui também vai parar no final. No entanto, se eu tenho as rodadas de 3 a 8 e de 10 a 15, eu desloco 2 bits, fazendo então com que nesse mesmo bloco aqui, 2 bits então passem para o final e aqui também 2 bits passem para o final. Então eu começo a ter um embaralhamento razoável desses bits, né? De tal forma que eu consiga garantir de fato a separação, né, da chave com o texto cifrado. Uma vez que eu tenho texto cifrado, vários textos cifrados, eu não consiga mais voltar na chave original. Porque para quebrar esse sistema de criptografia, eu não posso descobrir simplesmente as chaves de uma rodada ou de 2 rodadas. Eu tenho que descobrir a chave original de 56 bits. Obviamente, se eu consigo quebrar a chave, as 16 subchaves, eu vou chegar nessa chave original. Mas se torna muito complexo, muito demorado eu conseguir fazer essa quebra, isso pensando no algoritmo de 1977. E aí nós temos que lembrar que a segurança de um algoritmo criptográfico está relacionada ao tempo de duração da quebra, né? Então, se eu tenho uma informação que precisa ser protegida por 10 anos, né, a informação mais confidencial que eu tenho precisa ser protegida por 10 anos, e meu algoritmo leva 50 anos para ser quebrado, esse algoritmo é considerado seguro. Ele vai ser quebrado em 50 anos com o hardware que eu tenho atualmente. No entanto, eu preciso garantir o sigilo por apenas 10 anos. E aí, analisando, então, o nosso algoritmo, aqui apenas a operação, para nós termos uma visão dos dados, né? Dado que eu tenho aqui uma cadeia inicial, formada por 2 partes, essa cadeia, então, foi dividida em dois trechos, e aí nós passamos a ter as operações inversas. Então, observe que o texto da direita passa para a esquerda da mesma forma que ele veio, e o texto da esquerda, quando passa para a direita, de fato, ele é uma operação, né? Uma função F que foi passada aqui, que foi feita aquela expansão que nós vimos, a operação com a chave, passou pelas S-box, e aí nós fazemos, então, uma operação aqui de XOR, né, posteriormente, com o texto está vindo da esquerda. Então, passa por aquela caixa, naturalmente, deixa eu só tirar o vídeo aqui de cima, passou pela caixa, pela função F, onde eu tenho a expansão, a aplicação da chave, passagem por 8 S-box, e aí, ao final, então, eu faço um XOR com a cadeia que está vindo à direita. E nós vamos propagando isso, então, por todo o algoritmo por 16 etapas. Observe que sempre o texto que vem da direita vem da forma original, sem mudança, e o texto que vai da esquerda passa pelas operações. Perdão, aqui, né? O texto da direita passa pelas operações. E eu continuo texto original, texto modificado, texto original, texto modificado. E essas permutações vai criando esse sistema de difusão que nós dissemos no início do vídeo. E aí nós precisamos entender que essa difusão e essa confusão, né, que na realidade são objetivos a serem atingidos, criam um efeito que nós chamamos de efeito avalanche. Então, quando que um algoritmo realmente é considerado um algoritmo eficiente? Quando o efeito avalanche é aplicado de forma eficiente nas suas etapas de processamento. Então, eu preciso fazer com que da primeira etapa até a última, eu tenha esse efeito avalanche caracterizado. E como que eu caracterizo, então, esse efeito avalanche? Se nós pensarmos aqui numa cadeia 0246 acabado com 6420. E numa segunda cadeia, né, também que acaba em 6420, mas cujo início aqui é diferente em apenas um único bit, né, eu preciso analisar esse algoritmo etapa a etapa. Então, quer dizer, eu peguei duas cadeias que têm apenas um bit de diferença. E eu vou aplicando, nós vamos aplicar agora, né, aplicando as etapas de operação do DS e analisando o texto de saída de cada etapa, o quanto que eles se diferem um do outro. Então, na primeira rodada, por exemplo, uma vez que eu passo o algoritmo na primeira cadeia, eu vou obter a cadeia 3C-F0 e finalizada em 2845, e a segunda cadeia 3C-F0, 2845. Então, se nós observarmos essa cadeia, nós continuamos tendo apenas um bit de diferença, ou seja, duas cadeias com um único bit de diferença. Após uma rodada, a primeira rodada do DS, a cadeia final tem apenas um bit de diferença, ou seja, eu consigo fazer uma quebra de dicionário, né? Uma quebra estatística, né? Que nós tínhamos anteriormente, porque as cadeias só tiveram diferença de um único bit, quer dizer, um bit que eu modifiquei no início alterou um único bit na quinta posição de trás para frente, né? No entanto, na segunda rodada, essa cadeia, né, reaplicada passa a ter essa formação e eu tenho agora 5 bits de diferença. Na terceira rodada, naturalmente, as cadeias vão sendo modificadas pelas etapas e eu passo a ter 18 bits de diferença. Na quarta etapa, observe que eu já começo a ter 34 bits de diferença.
Então, se alguém consegue obter uma cadeia intermediária, por exemplo, da quarta rodada, vai ter 34 bits diferentes da primeira cadeia para a segunda cadeia que eram diferentes apenas um bit. Então, observe que eu tenho um efeito avalanche. Isso é o efeito avalanche, né? À medida que eu vou andando, as etapas do meu algoritmo vai propagando, eu vou tendo modificações muito grandes nas cadeias resultantes, de tal forma que apenas um bit alterado no início, na cadeia original, começa a representar cadeias totalmente diferentes ao final. E aí, se nós observarmos, então, na 16ª etapa, naturalmente, deixa eu pegar uma seta aqui, essa primeira cadeia finalizou nisso, essa segunda cadeia finalizou nisso, né? E lembrando que eram cadeias que se diferenciavam em apenas um bit, mas ao final nós temos 32 bits diferença. Então, se eu injeto no algoritmo DES duas cadeias com apenas um bit de diferença, eu tenho textos cifrados com 32 bits de diferença. Então, eu tenho um sistema de difusão, no nosso caso, porque eu estou analisando texto claro com texto cifrado, bastante grande, né? Então, um único bit modificado no texto claro alterou o texto cifrado em 32 bits. Já a questão da confusão se refere à chave. Só ajustar o vídeo aqui. Então, eu tenho, nesse caso aqui, duas cadeias, né? Que eu estou aplicando. Deixa eu só trocar de marcador. Eu tenho duas cadeias aqui e observo que essas duas cadeias são idênticas. Então, eu vou aplicar a primeira chave na primeira cadeia, a segunda chave na segunda cadeia. E observe que essas chaves agora, elas modificam em apenas um bit, né? Só existe um bit de diferença. Se nós analisarmos os demais bits, são todos iguais, né? Então, nessa chave eu tenho apenas um bit de diferença. Qual que é o impacto, então? Se eu tenho um sistema de confusão eficiente, um efeito avalanche, que vai gerar um efeito avalanche considerável, eu preciso fazer com que a mudança de apenas um bit numa chave me gere cadeias criptográficas, né, blocos criptográficos, criptografados, com uma diferença relativamente grande. Então, por exemplo, se eu tenho blocos de 64 bits, eu precisaria, por exemplo, de uma diferença de 30, 32, pelo menos metade, né, quase metade disso, sendo impactado por apenas um bit de uma chave. Ou seja, se eu coloco chaves totalmente diferentes, né, por exemplo, com uns 10 bits de diferença, 20 bits, 30 bits de diferença, naturalmente eu vou ter uma cadeia muito mais bem diferente ao final, né? Mas alterando apenas um bit, o quanto que eu tenho de resultado final. Então, se nós observarmos aqui, na primeira operação, aplicando a primeira chave no texto, eu passo a ter esse texto cifrado, e a segunda parte da segunda chave eu passo a ter esse texto cifrado. Então, na primeira rodada, eu já tenho uma diferença de 3 bits nas cadeias. Na segunda rodada, aplicando a primeira chave, eu obtenho esse texto, aplicando a segunda chave, eu obtenho esse texto, eu já tenho uma diferença de 11 bits. E aí, continuando, né, primeira chave sendo aplicada, segunda chave sendo aplicada, eu passo a ter uma diferença de 25 bits, de tal forma que na 16ª rodada eu tenho uma diferença de 30 bits entre as cadeias. Ou seja, um único texto cifrado com duas chaves diferentes que se diferenciam em apenas um bit, me gera geram para nós textos cifrados com 30 bits de diferença. Então, num bloco de 64, eu passo a ter 30 bits de diferença mudando apenas um bit da chave. Então, eu tenho um sistema de confusão eficiente no algoritmo DS, né? E esse efeito, né, se nós observarmos aqui, para que a gente possa definir bem a questão do efeito avalanche. Se nós observarmos durante a evolução das etapas, observe que a diferença ela aumenta muito de forma agressiva de uma rodada para outra. Então, eu não tinha nenhum critério de diferença. Na primeira rodada eu passo a ter 3, depois eu passo a ter 11, depois eu já passo a ter 25, 29. E isso é o efeito avalanche. Então, eu vou tendo, conforme eu vou passando as rodadas, eu vou aumentando a quantidade de bits diferente de uma rodada para outra. E assim nós chegamos então no Triple DES, né? Como eu disse anteriormente, a aplicação do DES três vezes, eu preciso repetir esse algoritmo 3 vezes. Uma vez que eu repito esse algoritmo 3 vezes, eu passo a ter 3 chaves, aí pensando que eu tenho originalmente chave de 56 bits, e aí eu trabalho então com 3 chaves. Nessa operação eu expando consideravelmente o tamanho da minha chave. Observe que nesse exemplo aqui foi utilizado duas chaves, apenas K1 e K2, né? E aí posteriormente repetiu-se o K1. Isso é uma implementação possível de ser realizada. De fato, porque o K1 inicial e o K1 final trabalham com blocos totalmente diferentes, como nós veremos na sequência. Então, algumas implementações trabalham com chaves repetidas. No entanto, eu continuo tendo um conceito de 3 chaves de 56 bits sendo aplicado.
Então, observe que no TripleDS eu injeto um texto plano e passo pela equação de encriptação usando a minha primeira chave. Deixa eu só limpar aqui para ficar um pouco mais claro o desenho. Então, eu tenho texto plano, passo pelo algoritmo de encriptação, da mesma forma que nós vimos até agora, utilizo a primeira chave de 56 bits. Essa chave, então, é operacionalizada pelas 16 etapas e eu tenho aqui, então, o primeiro texto cifrado. Esse primeiro texto cifrado é tratado como texto plano para a segunda etapa, só que ao invés de eu utilizar um algoritmo de encriptação, eu uso um algoritmo de decriptação. Então, observe que essa troca do algoritmo de encriptação para o algoritmo de decriptação dificulta a análise estatística, porque eu preciso fazer análise agora das cifras que passam para o algoritmo de encriptação e também cifras cujo texto claro passa por um algoritmo de decriptação. Então, eu tenho dois algoritmos, apesar de ser um inverso um do outro, a resposta vai ser diferente estatisticamente. Então, eu preciso trabalhar com duas análises estatísticas. Isso faz com que o tempo para a quebra do algoritmo aumente. Então, a partir dessa segunda etapa, injetando uma segunda chave, eu obtenho, então, aqui um texto C2. Observe que na segunda etapa eu não posso usar a mesma chave da primeira etapa, porque se eu uso o algoritmo de criptografia com a primeira chave, eu volto a ter o texto plano, né? Então, se eu aplicasse a chave K1 aqui, eu voltaria a ter o texto plano original. Não é nosso objetivo, é obter um segundo texto cifrado. E aí eu passo novamente para uma outra etapa de encriptação, injetando uma terceira chave, que pode ser a mesma chave injetada no início, porque o texto plano que está chegando para mim aqui é um texto cifrado, um texto 2 cifrado, que é diferente do texto plano, como nós vimos pelo efeito avalanche. Uma vez feito isso, então eu obtenho, ao final, meu texto cifrado. Naturalmente, para decriptar, eu injeto o texto cifrado e vou fazendo as operações. Então, se eu usei encriptação com a primeira chave, vou usar o algoritmo de decriptação com a primeira chave. O texto resultante entra no algoritmo de encriptação, porque na fase anterior eu utilizei a decriptação, utilizando a segunda chave. E, finalmente, então, eu venho para a terceira etapa, com o algoritmo inverso. Então, se eu encriptei na origem, eu decripto na reversão, usando a mesma chave, e obtenho, ao final, meu texto plano. Então, essa é a ideia da apresentação, da aplicação do TripleDS. Posso repetir chaves, inclusive, como nós vimos, né? Então, eu preciso pensar numa chave menor. No entanto, quando eu for fornecer ela para o algoritmo, eu vou fornecer ela completa, né? Como se fossem um bloco completo de chaves, né? E aí a questão oscila, né, nas implementações. E aí, então, comparando o nível de segurança desses algoritmos, né, pensando no meu poder computacional, se eu tenho um poder computacional para quebrar 10 a 9, né, eu consigo quebrar 10 a 9 decryptações por segundo, eu tenho um tempo de quebra. Se eu consigo quebrar 10 elevado a 13 decryptações por segundo, eu tenho um outro tipo de quebra, né? Então, no algoritmo DS, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 56 chaves. Se eu consigo um equipamento que quebra, né, 10 elevado a 9, faz 10 elevado a 9 decryptações por segundo, eu vou quebrar esse texto cifrado em torno de um ano e pouquinho. Se eu aumento já o meu poder computacional, eu posso quebrar esse algoritmo já em uma hora, né? Então, observe que hoje esse algoritmo não deve, de fato, ser utilizado. Quando eu pego a sua evolução, triple DS, eu já tenho 5,8 vezes 10 elevado a 33 anos de quebra, ou 5,8 vezes 10 elevado a 29 anos, quando eu tenho um poder computacional um pouquinho maior. No entanto, se eu olho o AES, que é o algoritmo recomendado atualmente, que eu tenho chave de 128, 192 e 256 bits, eu já tenho quebras, né? Eu já passo a ter quebras, por exemplo, de 1,8 vezes 10 elevado a 60 anos. Então, se nós observarmos aqui e compararmos com o triplo DS, o incremento de tempo para quebra é bastante considerável. Da mesma forma, se nós olharmos aqui numa máquina um pouco mais potente. Então, como eu disse anteriormente, né, o tempo de quebra do algoritmo é que nos diz se esse algoritmo realmente é eficiente e se pode ser utilizado ou não. E como que eu meço, então, a eficiência, né? Quando eu vou pensar num projeto de um sistema de cifra de blocos, e aí, pensando no algoritmo em si, não só, não incluindo ainda o modo de operação, como eu disse inicialmente no vídeo passado, o que eu tenho que considerar são o número de rodadas que eu estou aplicando, ou seja, eu preciso ter um número de rodadas suficiente para que eu consiga aplicar o efeito avalanche. A minha função f tem que garantir a confusão, né, e também a difusão desse texto. Eu tenho que ter uma função f relativamente robusta para que eu tenha textos
blocos que entrem, eu tenha blocos de saída bastante diferentes, e naturalmente eu preciso de alguma forma de um algoritmo eficiente de escalamento de chaves. Então, toda a característica de um sistema de cifra de blocos, quando nós estudamos, sempre está vinculado no número de rodadas, o projeto da função F e também o algoritmo de escalamento dessas chaves. E aí nós chegamos, então, ao algoritmo AES, o Advanced Encryption Standard, que é o algoritmo, como eu disse anteriormente, recomendado pelo NIST e que nós veremos no próximo vídeo. Até lá!